que o homem tá jogando é piada. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o seu dislike, assistir o conteúdo até o fim, sugerir temas e o mais importante, pegar o nosso link, jogar no seu grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais pra gente ir crescendo ainda mais. Já falei aqui, ultrapassamos a barreira dos 30 mil inscritos e o céu é o limite, né? Não temos uma meta, então o quanto a gente crescer já é lucro. Vamos falar de Gerson. Tem aquela galera que gosta, né? Precisamos falar de Gerson. Não precisa, mas a gente quer falar. Porque hoje trata-se da personificação do futebol moderno em solo brasileiro. Ele entrega tudo aquilo que se exige em qualquer escola de futebol do planeta. Intensidade, passe, volume, chegada à frente, finalização e tomada de decisão. O Gerson dificilmente erra. E a gente está falando do único cara que o Jorge Jesus pediu para o Flamengo contratar. Lembremos, quando o Jorge Jesus chegou, as contratações já estavam encaminhadas ou já estavam aí e ele pediu o Gerson, que chegou sendo criticado ou sendo alvo de dúvidas, porque para muitos o Flamengo pagou um preço muito alto. E aí o rótulo era: esse cara não funcionou na Europa. As passagens dele por Roma e Fiorentina resumem, na visão dessas pessoas, mais um talento brasileiro que foi para a Europa e não deslanchou. Essa leitura pode ser feita. De fato, o Gerson não deslanchou ou não virou uma grife. Porém, ele passou por um processo de amadurecimento, de evolução enquanto jogador, que para o mercado brasileiro faz toda a diferença. E talvez, se o Gerson tivesse continuado na Europa, ou tivesse um pouco mais de paciência, ele rendesse em algum momento na mão de um treinador que pensasse ou utilizasse melhor, talvez ele tivesse virado aquilo que se projetava. Porém, o Gerson, quando saiu do futebol brasileiro, ele passava longe de ser o jogador que ele é hoje. O Gerson era um jogador de muito mais construção pelo lado de campo, de 1 contra 1, era um jogador mais leve. E o que impressiona é que nesse retorno, não só taticamente, mas como técnica e fisicamente, é um outro jogador. O Gerson, até o semblante do Gerson parece outro. Ele voltou mais maduro, coberto de confiança. E quando a gente fala que hoje ele preenche tudo aquilo que é exigido de um meio-campista, é porque o Gerson ele pode fazer basicamente todos os papéis. O Gerson já jogou aberto pelo lado no Flamengo e alterna em vários momentos com o Arão o papel de primeiro ou de segundo homem. Em alguns momentos, quando o Arão ataca o espaço, ele fica e ele recupera a bola com uma facilidade enorme, porque a explosão muscular, a intensidade que ele tem, o tempo de bola para chegar e roubar uma bola é um negócio impressionante. E faz o papel de segundo homem, porque tem um passe muito mais qualificado, né? Uma tomada de decisão que é muito mais qualificada que a do Arão. E aí você vê as inversões de bola do Gerson, o passe furando linhas, ou o próprio 1 contra 1, porque o Gerson tem lá atrás, desde a base, essa característica. E aí tem o ponto extra, que é a finalização, seja uma jogada mais violenta ou uma jogada mais técnica. A finalização do Gerson é uma finalização de primeiro nível para a sua função. Então o Gerson ele pode fazer o papel de saída de bola, ele pode fazer o papel de construção e próximo ao gol ele também pode fazer o papel de armação, porque uma coisa é o construir o ataque, a outra coisa é o armar o ataque. São funções diferentes. Os armadores do Flamengo são Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? São caras que armam pelo lado. Mas o Gerson, quando necessário, ele arma por dentro, porque ele é capaz daquele passe que rasga as linhas em busca do atacante. Ele fez isso, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, acionando em velocidade o Bruno Henrique para fazer o segundo gol do Flamengo no jogo, abrindo 2-0 ainda no primeiro tempo. Então a gente está falando de um cara hoje que se encaixa em diversos modelos de jogo diferentes. O Gerson, ele pode ser uma figura central de um 4-2-3-1? Pode. O Gerson pode jogar aberto fazendo um papel de marcação por dentro? Pode. Ele pode jogar tanto aberto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É óbvio que ele vai render mais do lado direito, caindo para dentro para finalizar. Do lado esquerdo, sendo obrigado a ir à linha de fundo, talvez você perca um pouco do Gerson. O Gerson, no próprio 4-2-3-1, ele pode ser tanto um quanto o outro no meio campo por trás de uma linha de marcação. Num 4-3-3, a mesma coisa. O Gerson pode fazer um papel de primeiro homem ou um papel de segundo homem ao lado desse cara que fica um pouco mais, mas ele pode jogar, se eu formar um triângulo ali no meio campo, por exemplo, ele pode ser o último homem desses três
teoricamente de marcação, mas com o papel de arrastar a marcação na condição de bola ou nesse passe mais preciso. Então o Gerson entrega hoje ao Flamengo muitas possibilidades. Por isso que na Europa essas nomenclaturas são um pouquinho diferentes, porque os jogadores não são reduzidos a apenas essas funções. Eles cumprem vários papéis, com bola, sem bola, depende em que altura eu tenho a bola, porque se eu estou no momento de saída de bola, de transição ofensiva até o meu meio campo, eu cumpro uma função. Passou do meio campo, eu posso cumprir uma outra função, eu posso cair mais para o lado ou não, eu posso ultrapassar as linhas e ficar esperando entre as linhas um passe mais profundo, ou eu posso recuar um pouco mais para fazer a construção desse ataque, dependendo do modelo de jogo da equipe, se é mais ou menos acelerado, se troca mais ou menos passes, eu cumpro um outro papel. O futebol ele é muito complexo para você simplificar em rótulos, esse cara é lateral, esse cara é volante, esse cara é atacante, esse aqui é zagueiro. Porque cada vez mais quando se fala de futebol moderno, você fala de jogadores polivalentes e multifuncionais, que cumprem várias funções. E uma coisa é função, a outra coisa é posição. Eu posso ter um lateral, e essa é a posição, cumprindo uma função, por exemplo, de armador, de meio-campista, coisa que em vários momentos o Daniel Alves faz no São Paulo, fez na seleção, fez em outros clubes por onde passou. Eu posso ter um volante fazendo a função em vários momentos de terceiro zagueiro. A posição dele é volante, mas ele pode ter uma função de terceiro zagueiro e por aí vai. Então é preciso separar e explicar esses termos para entender por que o Gerson é tão completo e por que ele preenche tudo aquilo que a gente chama de futebol moderno, que exige intensidade, exige cumprimento de mais de uma função, exige cada vez mais um alto poder de tomada de decisão, ou seja, quanto menos esse cara tomar decisões erradas, melhor ele vai render, mesmo que não seja o suprassumo da técnica. E aí, obviamente, você tem que ter uma excelência no passe, porque isso é fundamental para fazer o jogo progredir, e um preparo físico compatível para cumprir essas funções. O Gerson tem tudo isso. É óbvio que você tem no futebol brasileiro hoje caras que decidem muito, como o Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol, o próprio Dudu. Você vai ter uma porção de gente que acaba aparecendo e saltando mais aos olhos do torcedor comum. Mas para quem gosta de analisar o jogo, como os jogos são construídos, é difícil entre os melhores jogadores você não apontar o Gerson, que tem um papel fundamental. Repito, o Gerson ele é a personificação do futebol moderno em solo brasileiro. Até quando ele vai ficar por aqui, nós não sabemos, mas até lá é bom nós aproveitarmos e cada vez mais aprendermos a construir, formar e lapidar novos Gersons, porque quanto mais nós tivermos, melhor é aquilo que a gente está produzindo na base, porque quer dizer que estamos fazendo jogadores completos para exercer os seus papéis. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, comente nosso conteúdo, sugira temas, dê o like, dê o dislike, espalhe nosso conteúdo por aí, beleza? É nóis, valeu, tamo junto.